Caríssimos irmãos e irmãs, para compreendermos melhor a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, faz-se imprescindível também conhecermos e termos acesso às realidades, eu diria que contextuais, daquela região, daquela localidade histórica onde Jesus estava inserido. E por isso aqui vou pontuar alguns dos movimentos, alguns dos grupos daquele judaísmo palestinense próprio da realidade do período histórico onde Jesus estava inserido. E aqui vale lembrar que, para o povo judeu, para essa nação judaica, eles encontravam sua força, o seu aspecto, o seu ponto de coerência em torno de dois polos, ou podemos dizer instituições, que aqui nós podemos pontuar: a lei e o tempo. E de modos diferentes, eles iam se relacionando com estas duas instituições ou entidades, a lei e o tempo. E a partir desta forma de relacionamento que vai se destrinchando inúmeros grupos, e aqui haverei de deslindar apenas alguns destes. E aqui, tendo como base aquilo que Danilo Mondoni, jesuíta, na sua obra O Cristianismo na Antiguidade, diz, um primeiro grupo, que na verdade aqui são dois, que é o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote naquela época? É claro que de forma muito sintética. Era nada mais, nada menos que essa autoridade suprema da nação judaica, que tinha consigo ali o auxílio do Sinédrio, que naquela ocasião era constituído por 71 membros, que era como se fosse um conselho supremo daquela nação judaica, a qual ali, como a gente pode ver também, por exemplo, na questão do julgamento de Jesus e tudo, também a ação do sumo sacerdote, também do sinédrio dentro desse contexto. Então, um dos grupos primeiros e basilares é o sumo sacerdote, que traz consigo também a figura dos membros do sinédrio. Também podemos encontrar os saduceus, que eram membros da aristocracia sacerdotal, mas também faziam parte do grupo dos saduceus, também aqueles que não eram sacerdotes, lá em Jerusalém. Um aspecto sui generis, que eu diria que os caracteriza de modo ímpar, no que diz respeito ao fator religioso, é sua adesão à lei escrita na Bíblia, escrita na Escritura. E eles tinham uma interpretação muito literal da lei. E também era próprio deles essa rejeição quase que total de todo e qualquer tipo de messianismo. E aqui é interessante que no aspecto político, o que é que os saduceus costumavam fazer? Eles permaneciam abertos à colaboração com o poder político da época, que naquela ocasião era o Império Romano. Para quê? Para se autoconservarem, não só, mas conservarem também o controle do templo e também naquilo que diz respeito às relações financeiras do mesmo. Então, os saduceus ali meio que tinham um jogo de interesses também por trás daquilo que eles apresentavam, daquilo que eles buscavam, intentavam perante o Império Romano. Eram, querendo ou não, ali os homens do templo. Em síntese, assim podemos falar e dizer acerca dos saduceus. Um outro grupo também muito conhecido, que é o grupo dos essênios. Este grupo aqui dos essênios, eles ganharam ainda maior notoriedade, salvo engano, na década de 60, quando se descobriram os escritos de Qumran, lá nas margens do Mar Morto, que são escritos antigos que acharam, e eles ganharam ainda maior notoriedade, este grupo, a partir desta descoberta. Porém, quem são os essênios? São nada mais que eles são membros de comunidades orgânicas, que viviam em bairros particulares desta ou daquela cidade, ou daquele vilarejo, daquela aldeia. Porém, também é um dos aspectos que pode ser uma característica deles, que eles já viviam em uma espécie de também fora das realidades da cidade, viviam como que em um ambiente já monacal dentro do deserto. E aqui o mais conhecido é situado lá nas margens do Mar Morto, lá no noroeste do Mar Morto, são aqueles essênios lá de Qumran. E também eles se caracterizavam por uma espiritualidade meio que aliada a uma estrita observância das regras de pureza, assim como por uma teologia que era muito clara, dual. É uma teologia dualista. E aqui, quando se fala em pureza, dualismo, nos faz lembrar de aspectos teológicos posteriores que surgiram, por exemplo, vertentes heréticas de dentro da igreja, como, por exemplo,
a teologia gnóstica, o dualismo gnóstico, que também aqui nós também fazemos lembrar do maniqueísmo que Santo Agostinho fez parte, depois certamente combateu. Também mais lá na frente, na Baixa Idade Média, os cátaros albigenses que foram arduamente combatidos por São Domingos de Gusmão. Então, para dizer que esta teologia dualista, não é, vamos dizer assim, algo novo, mas já estava presente lá no tempo de Jesus, mesmo antes do cristianismo ser instaurado tal qual nós conhecemos. E também, eles, como foi dito, eles eram muito próprios dele, este empenho árduo e ferrenho na observância da lei. E o que eles esperavam? Eles esperavam de forma veemente a libertação final daqueles que eles eram ditos como os filhos da luz. Então, eram meio que monges antes de surgir, de fato, esse aspecto monacal cristão. Mas já antes os essênios conseguiam viver tal qual os monges hoje vivem, também anteriormente já viviam. Um outro grupo muito conhecido que Jesus, de forma muito enfática, duramente combate no discorrer do seu ministério, são os fariseus. Aquilo que também era um aspecto ímpar e distintivo deles era aquela interpretação e a observância dura, que eu diria, não porque também muitas vezes nós reduzimos os fariseus a esse aspecto negativo, mas eles tinham esse viés de interpretação, de observância da lei baseada numa tradição oral, que tendia a aplicar a Torá escrita, aquela Torá que já havia sido redigida, como nós já bem sabemos, às situações odiernas, às novas situações do cotidiano, da vida, da vivência daquele povo. Então, era como os fariseus faziam que como uma confluência da lei escrita outrora com aquela realidade odierna na qual eles estavam inseridos. Dentro deste grupo também nós podemos encontrar aqueles famosos mestres da lei, os escribas, que eles promoviam esta interpretação e esta atualização da escritura. Então também é muito importante saber, tendo em vista todo esse contexto, também dessa figura dos fariseus, que também, como foi dito anteriormente, tem a sua importância dentro desse contexto religioso-cultural. Outro grupo, que são os zelotas, e aqui vale lembrar que os zelotas, eles derivam, vamos dizer assim, quase que inspirados naqueles irmãos macabeus lá que nós conseguimos contemplar lá no período helênico, lá atrás no Antigo Testamento, que também é um dos livros deuterocanônicos, primeiro e segundo Macabeus, e estes zelotas, ou zelotes, eram grupos mais que politizados, e eles eram inspirados por este zelo dos fariseus, porém, eram ditos como que uma ala mais extrema, muito mais nacionalista daquela que os fariseus. E eles inspiravam-se, de fato, neste zelo que era próprio dos fariseus. E aquilo que eles tinham de ímpar é que eles se empenhavam em uma ação mais militante pela independência nacional do seu povo, ao ponto de, se fizer necessário, lutar, brigar fisicamente. Então, este é um dos aspectos muito interessantes que caracterizam os zelotas ou zelotes, e eles reivindicam a todo custo respeito à lei por todos os seus meios, se opondo a toda e qualquer forma de autoridade que não proceda diretamente desse aspecto legal, desse aspecto da lei. E por fim, vale também lembrar, repito, aqui foram apenas alguns grupos para que nós possamos ter uma visão mais holística desta realidade, como dita, contextual, social, política, histórica, do período de Jesus, porque também esses grupos sempre são citados nas passagens bíblicas e etc. E aqui, por fim, falamos dos samaritanos, que vale lembrar que lá após, na Assembleia de Siquém, em 931 a.C., quando houve a morte do grande rei Salomão, houve uma divisão no reino. Aquele reino que era unificado se tornou 2 reinos. O reino do norte, o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. E a capital do reino do norte se tornou Samaria, e a capital do reino do sul se tornou Jerusalém. E esta capital, Samaria, tendo em vista esta divisão, e também porque o reino do norte usurpou para si, melhor dizendo,
um templo, ou seja, eles adoravam a Deus fora de Jerusalém, e porque constituíram um templo, esse pessoal do Reino do Norte, acabaram por ser mal vistos. E por isso, já aqui houve esta dificuldade relacional entre o pessoal do Reino do Norte e o pessoal do Reino do Sul. Então, os samaritanos são aqueles habitantes do antigo Reino do Norte que tinha como capital a Samaria. Porém, vale lembrar que desde o Reino Persa, vale lembrar que o Reino Persa é aquele que deriva, que vem depois do exílio da Babilônia, e desde aquele período eles já reconheciam, por exemplo, o Pentateuco como livros inspirados, e lá no Pentateuco eles reconheciam que é legítima a construção deste santuário fora de Jerusalém, lá no Monte Garizim. Então, em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, espero ter ajudado com toda esta sintética explanação, a fim de que possamos compreender um pouquinho mais sobre o sumo sacerdote, sobre o sinédrio, sobre os saduceus, sobre os essênios, sobre os fariseus, os zelotas, também os nossos irmãos samaritanos.